A nova temporada de Baki-Hanma chegou à Netflix e desta vez chutando o balde logo de cara, onde temos um guerreiro pré-histórico de uma civilização humana perdida da época dos dinossauros que é ressuscitado e vira alvo justamente dos grandes lutadores do presente que querem ver se suas habilidades são tão fortes quanto de alguém que era capaz de lutar diretamente contra um Tiranossauro Rex. Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros e Aventuras. Há um bom tempo cobrimos Baki e suas loucuras aqui no meio. O sempre é muito divertida a forma como eles pegam alguns detalhes e gera mega extrapolações, e como as temporadas anteriores já estavam mostrando como a história do universo do Baki, o passado, tinha algumas diferenças bem grandes em relação à nossa, né? Inclusive, uma coisa para compreender melhor o universo de Baki, o campeão, por exemplo, é que lá os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã por causa que um dos maiores lutadores do planeta, conhecido como o Ogro, que se não for um dos maiores é o maior, inclusive o pai do Baki, e o grande adversário que ele deseja em algum momento conseguir poder para enfrentá-lo, derrotou o exército inteiro armado americano na base da porrada, tanto que os Estados Unidos têm um acordo de sempre pegar e manter uma espécie de acordo de paz e cordialidade com o Ogro, para evitar, inclusive, que o país seja destruído numa futura, numa possível surto de fúria, basicamente, do lutador, né? Então, ainda mais vai a insanidade agora, dessa vez mostrando que lá existia seres humanos na época das dos dinossauros. Lembrando aqui que no nosso mundo real, nossa espécie surgiu há mais ou menos uns 500 mil anos, há 1 milhão de anos atrás, né? Sendo que nós tivemos várias espécies paralelas junto com a gente que existiram, né, como os Neandertais. A maioria desapareceu, né, já que teoricamente só sobrou a nossa, né, só que muitas a gente acabou se mesclando. Então, muito da variedade que a gente tem de seres humanos atuais, em parte também é porque nós tivemos uma linhagem central que depois se misturou com as espécies mais adaptadas de cada região do planeta, gerando a variedade genética atual, né. Pois bem, só que, e lembrando, na época dos dinossauros do nosso mundo, não havia nem exatamente espécies de mamíferos tão complexas quanto a gente. Tanto que apenas recentemente o pessoal descobriu que mamíferos que tinham placenta, isto é, que não eram marsupiais como canguru ou koala, existia algum ou outro dele na época dos dinossauros, né? Que antigamente você achava que só milhões de anos depois é que eles teriam surgido, né? E mesmo o grupo dos primatas, ele só surge milhões de anos depois da existência dos dinossauros. Mas vamos retornar ao mundo de Baki, o campeão. O que é que tem de interessante nessa temporada? Bem, em primeiro lugar, já vou falar as duas coisas que eu acho a pior e a melhor. A primeira delas é a abertura, que eu acho realmente a música fenomenal e as imagens de forma extraordinária, sabe? Realmente um clima muito quase de espada e feitiçaria, né? Da forma mostrando o lutador, o ambiente pré-histórico, tudo mais, muito da hora, né? E do outro lado, a pior coisa é justamente a cena envolvendo a tragédia da jornalista na história, né? Que eu fui atrás, descobri que ele existe mangá e no mangá é ainda pior, e que na minha opinião é totalmente desnecessária pro andamento da história, podia ser perfeitamente cortada, né? Inclusive ela só serve para acentuar a cena, aumentar a intensidade quando das cenas onde o lutador pré-histórico é atingido nas bolas. Mas vamos então para aquilo que interessa, né? Que são os grandes... entender um pouquinho mais desse lutador e entender cada um dos 3 combates que tem lá, né? A ideia não é mostrar grandes spoilers, apesar de que spoilers em si não são tão importantes, porque o mais legal é você ver a luta e mergulhar na história pessoal de cada um dos lutadores, né? E aqui a gente vai se focar um pouquinho mais na técnica de cada um. Primeiramente, o que é exatamente o pickle? Que inclusive o nome realmente é para lembrar picles em conserva, né? Porque ele foi descoberto dentro de uma pedra gigante de sal, junto com o resto de um tiranossauro que ele tinha abatido, e que ele teria sido preservado nesse período. A lógica que existe é o seguinte: a gente sabe que sal
funciona como uma coisa com alta capacidade real, realmente, de preservação. Tanto que o famoso charque, carne de sal, ela existe justamente para preservar carne por longos períodos da época que não tinha geladeira, né? E o que acontece é que o sal, ele chupa a água dos organismos, né? Então, muitas reações químicas para existir, inclusive de decomposição, elas precisam de água, muitas reações biológicas, né? Então você paralisa um monte de reações químicas quando você tira muita água. Além disso, como isso funciona para vários graus, quando bactérias estão nesse meio, muitas elas acabam morrendo justamente pela falta de água. Então, todas as bactérias que serviram para pegar, devorar, matar, assim, matar ou decompor o corpo do Pickle, elas, teoricamente, teriam sido destruídas pela presença desse alto sal, né? Então é quase como se o corpo dele tivesse sido cristalizado. Número 2, é mostrado, na verdade, né, que ele tem um corpo muito, mas muito diferente do normal. Então é a mesma lógica pelo qual o Capitão América ficou congelado durante vários anos, depois foi descongelado e sobreviveu. No caso do Capitão América, porque o corpo dele foi alterado pelo super soro. No caso do Pickle, especificamente, além da questão do sal da gema, do sal gema, né, que é o cristal no qual ele estava preso, tivemos ainda o fato de que o corpo dele é absurdamente resistente, né? E isso aí ajuda a entender um pouco das técnicas dele, que é o conceito básico de que, na época, os humanos que existiriam naquela época desse mundo, eles seriam muito mais resistentes, fortes e com uma estrutura corporal diferente, justamente para poder fugir e caçar os dinossauros, que teriam justamente uma quantidade enorme de força e potência, né? Inclusive, vamos dar um oi pra galera aqui, Bruce. Oi! Aqui meu cachorrinho lindo, né? Pois bem, então, o que acontece? Baki, o campeão, quer então desafiar ele, um dos motivos justamente porque o corpo é absurdamente resistente e forte, não apenas por causa do pessoal daquela época, mas porque o Pico, ele era ainda mais diferente. Além dele ser simplesmente um caçador, ele, ainda por cima, ele se dedicava a caçar apenas os animais que fossem os mais perigosos e tremendos, fugindo bastante do padrão de que você tenta pegar um bicho isolado quando você é um grupo, ou tenta achar justamente o mais fraco, mais doente da espécie, para conseguir pegar ele, para conseguir devorar ele. E que acontece com a maioria das caçadas, na verdade, né? Não existe essa coisa de o mais forte peitando o mais forte, que o pessoal gosta de colocar tanto assim, sabe? Só que o Pico era justamente diferente, então ele apenas caçava e desafiava os mais fortes, né? Então, e sobreviveu ao processo. Então, é alguém acostumado a caçar, matar, destruir, resistir a seres que pesavam, tinham metros de altura, com várias toneladas e várias armas naturais preparadas para matar, né? Será que seria possível utilizar as técnicas das artes marciais atuais para poder pegar e deter um cara desses? Então, o primeiro que tenta isso é justamente o mestre das artes marciais, o Hetsu. Sendo que Hetsu caiu porque ele é um dos chamados Kaios, um dos grandes mestres do Kung Fu da China. E a ideia básica é, será que todo esse tempo no qual a humanidade evoluiu por 4.000 anos, e especializando nas artes marciais, especificamente do Kung Fu, seriam úteis contra um humano pré-histórico cujo foi treinado pelo instinto e pela arte de sobrevivência para lutar e ganhar? Bem, a questão que realmente importa aqui é que ele era o Hetsu, ele é absurdamente forte, e as técnicas das artes marciais são focadas justamente em não apenas deixar seu corpo mais resistente, mais veloz, mas a questão básica é como você conhece cada articulação, cada parte, cada órgão do seu corpo e aprende a usar isso para mover ele da forma mais eficiente, especificamente pro combate. E isso envolve o contrário, você conhecendo os detalhes do corpo, o corpo humano funciona, você acha os pontos fracos no oponente para poder pegar e derrotá-lo. Porém, é justamente nessa segunda parte que o Hetsu, ele não consegue abater o Pico, apesar que ele é forte o suficiente a ponto do Pico considerar ele como tão resistente e poderoso quanto um dinossauro, já mostrando a potência das artes marciais, né? O quanto é capaz de elevar a força do ser humano, né?
Porém, ele não resiste justamente ao grande golpe que o Piccolo desenvolveu de caçada, um golpe bem básico, para poder pegar e justamente atacar e devorar as presas dele, né? Então, Hetsu mostra que as habilidades dele realmente são absurdas, como as habilidades das artes marciais são crescentes, porém, temos essa questão. O corpo do Piccolo não é como o nosso corpo. A espécie dele é bem semelhante, mas ela é humano, mas uma variedade diferente, cujos ossos e músculos são organizados, estruturados de forma distinta. Tanto que o cara tem mais de 2 metros de altura e 200 quilos na história. Então, com tudo isso, a gente tem a grande pergunta: o que seria então capaz de pegar e deter um cara desse, já que as habilidades tradicionais de artes marciais não estão com... eles vão até determinado ponto com isso? O segundo lutador é o Katsumi Orochi, cuja história, na minha opinião, é a minha favorita dentro, inclusive, dessa temporada. Diga-se de passagem, né? Que é justamente o filho adotivo de um líder de um grupo de karatê que é treinado para pegar e ser o sucessor dele. E o que acontece? Aqui, ao invés dele simplesmente treinar apenas as artes marciais como um todo, ele pega e refina algumas coisas que são muitos movimentos básicos de combate. Então, a ideia não são chutes e socos e piruetas super elaboradas, mas a ideia é fazer o básico extremamente eficiente. E aqui é bem legal, porque a gente já vê uma coisa... já dá pra fazer uma comparação que é o seguinte... quando a gente vê os especialistas em artes marciais e os cientistas relacionados com a ressurreição do Piccolo conversando, dá pra ver que enquanto esses dois grupos eles tretam entre si e quase não trocam informação, quase jogam informação um no outro, então eles são gênios fantásticos com conhecimento espetacular, só que dentro da sua determinada área, e eles se acham os gênios por causa disso, mas não apenas por causa disso, mas em todas as outras áreas, né? Então, tanto que existe um conceito chamado de gênio idiota, que é quando você e não é usado no anime, mas que eu gosto muito, que é o conceito que você é um super gênio fantástico dentro especificamente da sua área de conhecimento, só que por causa de uma certa arrogância, você acha que, então, as outras áreas do conhecimento, eu devo conhecer, se eu falo, deve ser, com certeza, com o mesmo grau de experiência e genialidade com aquilo. O que não é nada disso, tanto que é um dos grandes problemas aqui das plataformas de streaming, sabe? Lembrando, né, que eu tô falando do roteiro de anime e tudo mais, só que eu peguei e fiz vários cursos de roteiro, inclusive de produção de mangá, livro, etc, pra pegar e ver como estruturar as coisas, e parte daquilo que eu falo de funcionamento de biologia e tudo mais, é sempre usando como base meu conhecimento médico. Eu não tô tirando do nada isso, sabe? Então, prosseguindo, a gente tem, no caso do Katsumi, ele usando de forma diferente, porque ele conversa com os outros especialistas de outras artes marciais para outras áreas de conhecimento, para poder com isso absorver dentro do estilo dele e fazer a técnica dele ser extremamente poderosa a ponto de ultrapassar a velocidade do som. Então a ideia é fazer com que ele desenvolva e estruture o corpo dele, fazendo com que não mais do que ficar mais resistente, como eu disse, não é apenas aumentar o músculo e osso, mas a coordenação que ele tem sobre o corpo dele ficar cada vez maior, a ponto da velocidade dele ser insana, e assim conseguir atingir o adversário, sem que o adversário conseguisse defender. E lembrando, quando mais veloz um golpe, mais forte ele é, né? Massa versus aceleração igual a força, né? E o grande problema dele é que, bem, se de um lado ele consegue avançar muito mais do que o Hetsu, já que o Hetsu ele é nocauteado justamente com o golpe principal do Piccolo, aqui ele vai pegar e justamente conseguir contra-atacar o golpe principal e ir pra frente, né? Sendo que o principal problema é justamente o fato de que, de um lado, a coordenação dele ficou muito poderosa, porém o corpo dele não foi acompanhando na mesma velocidade, né? É aquela coisa, mente são e corpo são, só um ou só outro vai gerar desequilíbrio. Tanto que o próximo oponente do Piccolo é exatamente o oposto, a máquina de o matar fortíssima, que é justamente o Jack Hanayama, o meio-irmão justamente do Baki. Lembra daquilo que eu comentei no início do vídeo sobre a época no Vietnã justamente do ogro? Pois bem, lá ele também teve um filho com uma vietnamita. Esse filho é o Jack, e diferente do Baki, que a questão é
treino muito treino, das mais variadas formas, o Jack usou várias técnicas cirúrgicas e um monte de medicação barra doping para poder pegar, ter um corpo simplesmente monstruoso para poder pegar e derrotar todos os seus adversários, né? Então realmente ele é o ápice da técnica, quando você usa tecnologia pura para deixar um corpo humano forte, lutando diretamente contra o Piccolo. E ele realmente consegue avançar muito. É o primeiro cara que faz o Piccolo sangrar, e que realmente é uma ameaça, inclusive de vida real, pro Piccolo em determinado momento, apesar de ser por um curto período. E lembre-se, todos esses que enfrentaram o Piccolo nesse nível, isso é, todos que não foram derrotados com um único golpe, eles são justamente tão fortes quanto seriam um Tiranossauro Rex ou outro Fera Jurássica aqui nos tempos atuais. Prosseguindo, então, aqui temos então a luta progredindo pro Baki. E Luiz, por que o Jack perdeu então? Como eu disse, né? Em um tivemos nós tivemos o excesso de muita técnica, falta de corpo, muito corpo, falta de técnica. E mesmo em um, e mesmo no primeiro, onde estava quase no equilíbrio, a gente teve a questão de que a coisa muito focada num corpo humano tradicional. O Baki, além das várias proezas que ele teve, a gente tem que lembrar que essa é a segunda temporada do seriado Baki-Hanma. Baki teve outros seriados antes, só que nesse seriado específico Baki-Hanma, a primeira temporada tem uma coisa muito bacana que mostra ele treinando visualmente contra seria um louva-a-Deus gigante. E por que isso? Porque a gente chama dentro do boxe isso de boxe sombra, de você pegar, imaginar como seria um adversário e treinar nesse adversário fictício. O que acontece? O Baki, ele começou a treinar com adversários fictícios não humanos. E no final, inclusive, da primeira temporada, quando ele luta justamente contra o Biscuit Oliva, isso é muito útil, já que toda a estrutura muscular dele é diferente do ser humano, inclusive porque ele consegue modular e modificar completamente. Quase como se toda a massa muscular do Biscuit, desse adversário, fosse feito de massa de modelar que ele molda como ele quiser, né? Só que o Baki, como ele aprendeu justamente ao invés de simplesmente decorar os pontos vitais da pessoa, de como é uma pessoa padrão, tipo, mas sim, analisar e mapear o corpo do adversário para ver quais são os golpes mais eficientes, isso não funciona contra o Baki que derrota ele. Então aqui, isso é muito importante, porque você vê como o Baki, ele começa a mentalizar também os dinossauros, né, para poder pegar e treinar com isso, para conseguir poder pegar e treinar e manter num nível bem semelhante ao do Piccolo. Quem ganhou ou não, realmente fica uma coisa meio duvidosa, mas em vários momentos dá pra ver como o Baki, ele poderia ter derrotado de cara se ele seguisse numa determinada linha, mas dá pra ver como ele experimentou vários estilos de artes marciais no Piccolo para poder que ele mesmo criou, para ele poder pegar e ir aperfeiçoando ele e treinando, já que justamente o grande adversário sempre é o pai dele. Tanto que ele enfrenta justamente o Piccolo por causa da semelhança do nível de força dele e de algumas coisas que são meio que esboços de técnicas de luta, que tem certa semelhança justamente com o pai. Então, vou deixar vocês decidirem, né, se foi exatamente um empate ou uma perda. Na minha opinião, foi muito mais um empate, porque mesmo ficou meio traumatizado o Piccolo no processo, sabe? E, como eu disse, em vários momentos poderia ter se derrotado se ele continuasse naquela sequência, sabe? Então, é muito legal o Baki, como ele mostra essa coisa, a importância de você treinar o raciocínio, treinar a força, e uma coisa importante, né, não apenas o autoconhecimento de si mesmo é importante, mas o seu ambiente das coisas ao redor, junto com a capacidade de improvisar, pra você pegar e conseguir vencer suas batalhas. Eu acho que por isso o Baki, o lutador, é bem legal. E essa temporada, lembrando que é um seriado pra PG-16, inclusive os níveis de gore são insanos nessa temporada, é quase um Mortal Kombat, praticamente, né? E como eu disse, né? Tudo é feito com altos exageros dramáticos e pegando detalhezinho da física aqui e ali ou da biologia estourando ao máximo, né? Como seria no mundo onde essa lei fosse modificada de forma a funcionar em nível X, basicamente. Com isso, justificando todos os golpes, habilidades especiais, as capacidades de implante de órgãos que tem, e implantes inclusive de membros inteiros que tem no universo do Baki o Lutador. E assim, a gente aguarda que
no mês que vem deve sair ainda mais uma parte dessa temporada. O que vocês estão achando, galera? Se gostaram, compartilhem com seus amigos. Vejam nossas playlists, inclusive temos material completo do Torneio Haitai e das outras temporadas aqui que tem na Netflix. E até o próximo vídeo. Falou!